terminei, porque ele era frio comigo. Hoje vivo tendo crises de ansiedade e pânico de ver ele com outra. Sou dependente, sofro antecipado, medo de ver ele com uma outra mulher e dela ser muito mais bonita. Sinto dor de cabeça todos os dias, não vejo graça em mais nada desde que terminei. Falta paz. Primeiro de tudo, esse diagnóstico aqui, esse socorro leoa, a gente precisa entender que essa mulher, ela tá ainda na fase número 2 do fim do relacionamento. Se você chegou há pouco aqui no perfil, se você está começando a consumir os conteúdos agora, é preciso que você entenda que existem 4 fases do fim do relacionamento. Essas 4 fases dizem respeito à leoa ferida, a leoa confusa, a leoa consciente e a leoa fortalecida. Essas 4 fases precisam estar muito claras para quem está aqui assistindo, que são 4 fases que você vai precisar obrigatoriamente passar para conseguir superar o teu ex e ser feliz novamente. A maioria de vocês que está aqui, talvez não esteja na fase número 1, mas muito provavelmente está na fase número 2, que é essa situação dessa leoa que está aqui. Como eu falei, eu quis trazer essa análise porque ela fala muito sobre essa questão dessa leoa ter tomado a atitude de terminar. Bom, a gente precisa entender que não importa quem terminou esse relacionamento, não importa se foi você ou se foi o teu ex, sempre vai existir alguma parcela de dor, de sofrimento, independente de quem tenha tomado essa decisão. A partir do momento que esse relacionamento acaba, o que acontece? A tua mente reproduzia um cenário emocional e um cenário mental. E quando essa configuração, essa programação, ela se rompe, a tua mente, ela vai de qualquer maneira trazer algumas interpretações sobre esse fim de relacionamento. Inconscientemente vai ficar registrado muitas dessas feridas. Por que existem pessoas que hoje sofrem tanto, mesmo sabendo que foram elas que decidiram terminar esse relacionamento? Justamente porque aquela atitude que você tomou, aquela iniciativa de você romper, é como se você entendesse que ela foi uma decisão tua, ela foi uma decisão necessária, mas é como basicamente você mesmo, como é que eu posso falar? Você impôs aquela situação para você. O que eu quero dizer com isso? Que quando você está num relacionamento e você está envolvida, você está naquela situação, você muitas vezes não inicia um relacionamento, você não quer encarar aquela realidade de que não tá tão legal assim. A gente nunca começa um relacionamento já pensando que daqui a pouco vai acabar. Não é esse o propósito, pelo menos não no meu entendimento, né? E aí, quando você precisa romper com aquilo, né, com aquela projeção mental que você estruturou, muitas vezes é uma decisão que precisa ser muito bem trabalhada. O que eu quero dizer nessa análise aqui? Que essa leoa, muitas vezes, lá no fundo, não queria terminar essa história, não queria sair desse cenário, daquilo que ela estava vivendo. Porque às vezes a gente acredita, né, que aquela pessoa, né, como é o caso dessa leoa, aquela pessoa um dia vai mudar, aquela pessoa vai me tratar diferente, ele vai começar a ser mais carinhoso, aí vocês tentam, vocês conversam, vocês dão um jeitinho, mas o funil, ele vai cada vez ficando mais pequeno. E aí você tem que realmente enxergar que dentro daquele cenário, a melhor opção é realmente você abrir mão daquela história. Só que é doloroso você enxergar isso. É difícil muitas vezes, porque é como se você estivesse indo contra algo que você gostaria de viver. É como se na tua mente você escreveu aquela história com aquela pessoa, mas no meio do caminho você percebeu que existiam coisas que não te agradavam tanto assim, que não te faziam tão bem, e você precisou olhar para aquele cenário e dizer assim: poxa, eu quero estar com essa pessoa, eu quero continuar essa relação, mas não é bem como eu gostaria. E aí, muitas vezes, você abre mão, né? Você tenta, você se esforça, você conversa, você dá mais uma chance, você coloca um prazo mental que daqui
algum tempo eu vou terminar esse relacionamento que eu vou tentando levar assim, vai que melhore, só que as coisas não fluem, não acontece, né? E quando você toma posse dessa decisão de realmente largar o teu ex, de acabar esse relacionamento, essa justificativa, ela tem que estar muito forte dentro de você. Ela tem que estar muito bem internalizada na tua mente. Porque senão o que vai acontecer? Você sempre vai ficar voltando para o passado, voltando para aquela história que você gostaria de ter vivido com aquela pessoa. É como se você, dentro da tua mente, nesse cenário atual, aqui nessa análise, é como se dentro da tua mente você ainda quisesse voltar àquela história. Você se apega ao e se fosse diferente. Você começa a colocar toda a tua energia, todo o teu pensamento naquela incerteza. É como se nesse jogo mental você quisesse um final diferente. Daí você fica pensando, poxa, e se eu não tivesse decidido terminar? E se eu não tivesse tomado essa decisão? Será que hoje nós não estaríamos vivendo de uma forma diferente? E aí, esse jogo mental, né? Esse jogo mental que acontece, não necessariamente é só uma ferida de dependência, e sim, muitas vezes é você alimentando essa realidade paralela, essa realidade que você queria ter vivido com aquela pessoa e que você se culpa muitas vezes, né? Você não vive aquilo porque você pensa, poxa, eu poderia ter dado mais uma chance, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter me esforçado mais. E aí você fica sempre alimentando essa história em paralelo na sua mente. Esse ponto final que você deu, ele não está bem construído.